Provocações, mais uma vez provocações, hein? Quem diria 10 anos aqui, 10 anos cultuando a dúvida. Um programa que tem todas as dúvidas imagináveis quando o assunto é a música, essa misteriosa forma de expressão que, segundo Paul Claudel, é a alma da geometria. Quem poderá dizer sobre isso? É um amigo íntimo deste programa, um grande provocador, uma figura tão próxima do melhor da história da cultura e das artes deste país, que não chamá-lo aqui de volta seria uma falha mortal. De volta, porque esteve aqui em Provocações no ano 2000, só que naquele tempo ele ainda não tinha no currículo o título de membro da Academia Paulista de Letras. Mas não é um escritor, não. Quem é ele? Ele é Júlio Medalha. Júlio Medalha. A música é uma arte duvidosa ou é a alma da geometria? As duas coisas. É a arte mais racional de todas. Se você pega uma partitura e analisa e vê aquelas notinhas escritas no papel, que tem uma nota que dura 1/16 de segundo, e um instrumentista consegue tocar naquele exato momento aquela nota, e o outro, 20 metros distante dele, lá no outro extremo da orquestra, 1/16 de segundo, depois ele executa a nota seguinte, e tudo funciona com absoluta sincronia. Aliás, as alturas também, as frequências, são milimetricamente calculadas, porque senão desafina. Então é a mais matemática de todas as artes. Por isso que ela organiza a cabeça das pessoas. E um religioso como Paul Claudel descobriu que a música é uma alma da geometria. Bom, como é que se vai da música, que é a alma da geometria, matemática pura, e vai agora para a Academia Paulista de Letras? O que é isso, Julinho? Porque a Academia Paulista de Letras é a coisa menos acadêmica que eu conheço. Convivendo com aquelas figuras maravilhosas que tem lá, são todos jovens, alguns de 90 anos, outros de menos. Mas todos falavam que era decadência isso, não? Todos falam, todas as pessoas que estão naquela academia são pessoas absolutamente atuantes ainda hoje, na vida cultural, na vida social, na vida, inclusive, jurídica da cidade, em artigos. Quantos livros você teve de escrever para chegar à academia? Eu escrevi 3 livros, quer dizer, uma tradução e 2 originais, e mais de 500 artigos. E os acadêmicos paulistas também investem em fardão? Não, a gente recebe uma comenda que tem uma eglantina impressa, e é uma maravilhosa medalha que muito me honra receber, porque eu estou no lugar da cadeira de que foi a Mário de Andrade, então realmente não preciso mais nada na vida. Perigoso, hein? Como se vai da vanguarda à bossa nova? Não se vai de um lugar a outro, porque os dois são a mesma coisa, né? Vanguarda é bossa nova e bossa nova é vanguarda. Quer dizer, quando surgiu esse movimento, era um momento que rompia com todo um boleirão interminável, um vale de lágrimas que existia no final dos anos 50, e chegou o João Gilberto com uma antimúsica, com uma antivoz, com tudo que era anti na época, silêncio absoluto, com coisas muito delicadas, muito finas, e conseguiu enfrentar com o seu grito silencioso aquele mar de boleros intermináveis, que era a base do ninguém me ama, ninguém me quer. Então a vanguarda é isso. E a passagem da regência de música de concerto para a Tropicália, como foi? Foi que eu escrevi uma música, uma vez, para uma peça de Cacilda Becker. Ela, pela primeira vez na vida, ela cantou. A peça chamava Isso Devia Ser Proibido. E o Caetano Veloso assistiu esse espetáculo. No dia seguinte, ele estava na minha casa, aqui na Lapa, e disse, olha, eu tenho uma musiquinha aqui, parece que vai se chamar Tropicália, eu gostaria que você fizesse o arranjo. E aí surgiu um contato maior. Depois, meses depois, era o tropicalismo nascendo. Júlio Medalha, fale aos jovens sobre a pré-história deles, ou seja, os anos 60. Bom, os anos 60 foi um período assim tão brilhante e iluminado como foram os anos 20, na primeira década, né? Em certos momentos parece que a humanidade dá uma sincronizada assim e resolve explodir de ideias, né? Em outras épocas, como no final dos anos 50, era uma época de implosão, era a época do cool, era a época da bossa nova, era a época do Miles Davis, era a época da poesia concreta, do dodecafonismo, com poucas notas, com tudo muito racional. Era a implosão dos elementos da cultura. Nos anos 60 foi o contrário, a explosão da cultura, onde tudo passou a ser possível e coisas absolutamente incompatíveis viviam em absoluta fusão, em absoluta troca de ideias e simbiose. Foi um período brilhante que nós tivemos a chance de viver e... Não teve nada melhor do que aquela década de 60. Não teve nada melhor do que aquela década de 60. Agora, por que nos últimos 30 anos
a música popular brasileira foi rebaixada na televisão da primeira para a terceira divisão. Não foi para a terceira, não. Foi para a sétima divisão. Fala mais. Infelizmente, nós estamos vendo uma crise cultural nessa virada de século, que é uma das mais tristes na história da música, porque no momento, imagine você, no momento que tudo fica fácil, que gravar música é fácil, que produzir música é fácil, que a internet divulga com a maior facilidade, e comprar disco nem precisa mais, você aperta o botão, está tudo na sua casa, é de se imaginar que as pessoas consumam o melhor. No entanto, quanto mais cresce a indústria cultural e as facilidades, pior vai ficando a música. Você liga o rádio, é um lixo total. A televisão aboliu completamente a música. Quer dizer, os caras que dirigem as grandes máquinas de comunicação não sabem mais dialogar com talento, né? Ao contrário do que acontece na tecnologia, né? Que hoje em dia é uma maravilha. Os aparelhinhos que surgem, os iPhones, iPods, não sei o quê, e quanto mais vende, melhor fica, mais barato fica, menor fica, etc. Na música, quanto mais a coisa se divulga, se cresce, etc., pior fica o conteúdo. É uma crise que o século XXI vai ter que resolver. Essa sua visão crítica é de quase todos os músicos importantes brasileiros? Certamente, porque todos os músicos brasileiros estão vivendo essa crise. Quer dizer, por sorte, existe na área da música clássica movimentos muito sadios, né? Muita criança estudando, muitas escolas no interior. Agora, felizmente, volta inclusive o ensino musical nas escolas, que o coronel Jarbas Passarinho, em 1972, tinha abolido do currículo escolar. Agora volta o ensino musical nas escolas e o banco escolar é a salvação da lavoura. Assim, o moleque senta lá, ele chega, ele pode saber que existem milhares de formas musicais, estilos e ideias e formas de expressão musical. Aí quando ele chegar em casa e ele vê uma dupla caipira cantando, ele pode dizer: mamãe, manda prender aqueles caras que eles estão enganando a gente. Por que essa violência com eles? Porque o Brasil foi vítima durante 10 anos das pseudo-duplas sertanejas, que não tinham nada de sertanejo e sim de sertanojo, que toda essa música sertaneja que nós ouvimos durante a década de 90 toda, não passou de um boleirão de puteiro de Cais de Porto de quinta categoria. Aliás, não foi só música sertaneja, o falso pagode também, que existiu durante tantos anos aí recentemente, todo ele junto não vale uma pausa de uma música do Nelson Cavaquinho. Mas esse sucesso das duplas sertanejas, essa loucura que eles têm, eles gritam quando ouvem uma música sertaneja. Os trogloditas que comandam os meios de comunicação acham que, abaixando o nível do repertório, simplificando a coisa cada vez mais, vende mais depressa. E a coisa foi abaixando, e foi colocando o mais simples para que as massas consumam aquilo com rapidez e joguem fora logo também, né? E vivemos na época do consumo de descarte. Não tem nenhuma dupla que você considere forte? Não adianta, tem alguns que têm até voz, etc. Mas a maioria deles tem aquela voz de cabrita, né? Aquela voz de... Então, elas durante todo esse tempo, eles torturaram as pessoas com um mínimo de sensibilidade, mas acabam se implantando assim num público mais genérico, mais ingênuo, que é massacrado com essa mediocridade. Mas isso não é só no Brasil, não. Vai na Europa e liga o rádio para saber o que se ouve. Vejam só que provocador que nós trouxemos aqui, hein? Nós parecemos crianças perto dele. Você acha a internet realmente maravilhosa? A internet é a coisa mais sensacional que o ser humano inventou. Só que esses caras que dirigem os meios de comunicação, eletrônicos, inclusive companhias de disco, aliás, companhias de disco não tem mais diretor artístico, agora é diretor de marketing. Assim como também as televisões e tudo, né? Com exceção dessa aqui, que é uma emissora pública. Eles não têm mais uma relação com a produção artística, eles não sofrem com a produção artística, eles querem vender. O negócio agora virou um produto, entendeu? Então você chega numa estação de rádio aqui em São Paulo, dá 20 mil reais por mês e eles colocam no ar 3 vezes por dia a tua música. Pode ser sua música, se você quiser um peido de bode também, eles põem no ar. É só colocar no ar, são prostitutas eletrônicas. Você deu a grana, eles abrem os microfones. Júlio Medalha, você está provocando com uma violência tão forte que eu até quero que você provoque mais, você grite, você bebe. Fala sobre o hip hop. Realmente, é outra tragédia nacional. O negro brasileiro é nobre. Se existisse monarquia no Brasil hoje, seria um desses negros que a gente conhece que seria o príncipe. Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara seria uma princesa maravilhosa, né? Cartola, eu conheci ele, convivi com ele, uma vez viajei com ele.
pessoa finíssima, pixinguinha, era um homem de poucas palavras, sorria pouco. Quer dizer, a minha babá também, que era uma negra, né? Ela era uma pessoa que me tratava de uma maneira muito delicada e cantava aquelas músicas para mim. Quer dizer, no entanto, e a música brasileira, que veio inclusive dos morros, onde a maioria desses negros também moravam, Nelson Cavaquinho, Católico, etc., surgiu uma música de um refinamento fora do comum. Aliás, o mesmo ocorreu nos Estados Unidos, onde a gente viu, por exemplo, que quando o negro americano queria mostrar que era gente, porque ele tinha sido massacrado ali do século XX para trás, ele foi buscar o que havia de mais belo dentro dele. Então surgiram aquelas canções religiosas, os gospels, aquelas igrejas maravilhosas, onde o negro canta a Deus com uma alegria fora do comum. Você entra numa igreja católica, parece velório, né? No entanto, você entra numa igreja evangélica, negra, norte-americana, eles cantando a Deus com aquela alegria, porque eles estão em festa, né? E também surgiu o jazz, naqueles negros maravilhosos, que tocavam aqueles trompetes todos tortos, e surgiu uma música que foi uma das maiores expressões culturais do século XX. O grande símbolo dos Estados Unidos cultural foi o jazz. Então, quando o negro queria mostrar o que era de mais belo, ele foi buscar dentro de si o que havia, e fez muita beleza. Agora querem protestar? Então, quem quer protestar? Aqueles que ficam puxando fumo lá na periferia de Los Angeles, dizendo que a humanidade está contra eles. E o Brasil pega, o negro atual, boa parte do negro brasileiro, quer ser colono do negro que não deu certo. Em vez de ser colono da Condoleezza Rice, ou do Obama, ou do Miles Davis, querem ser colono do negro que não deu certo. Então, ficam copiando aqui essa verborragia interminável, que é o tal hip hop e o rap, que não é música, evidentemente, porque não tem música, é uma coisa primitiva, é uma coisa anti-africana, não é africana, porque ela é pão, 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 porque a música que tem origem afro tem síncope, como tem o samba brasileiro, como tem os sambas maravilhosos, os nossos maravilhosos crioulos sensacionais, né? Então, o brasileiro está, em função desses movimentos de periferia, que a esquerda festiva adora, porque existe uma provocação política aí, da insatisfação daquele que não... Entende? Então, isso aí resulta, aparentemente, num manifesto social e político, no entanto, através de uma mediocridade, entendeu? Mediocridade cultural, que não é a mesma que tinha no tropicalismo, que tinha nas grandes marchinhas do passado. Não tem nada bom no hip hop? Não tem nada bom no hip hop? Ah, certamente, claro. De repente, um deles ali que está fazendo, evidentemente, vai fazer alguma coisa com um pouco mais de talento. Quando tem o talento apresenta. O rock é uma porcaria. No entanto, tem Jimi Hendrix, tem Johnny Allman, tem Mutantes, tem Mahavishnu, Jean-Luc Ponty, tem pessoas... Agora, vai assistir o Woodstock. Eu fui assistir outro dia o Woodstock, não dava para ver até o fim, uma chatice. Agora, você pega as músicas do tropicalismo, até hoje você ouve e se arrepia. Júlio Medalha, você é um homem que viveu na Floresta Negra, na Alemanha, ficou amigo do Heidegger, passeava com o Heidegger, o maior filósofo do mundo. Passeava. Você... A propósito de Heidegger, eu tenho uma coisa interessante para te contar. Espera um pouco. Você e Frank Zappa também estudaram juntos, né? Estudamos juntos, né? Quer dizer, você poderia perfeitamente não gritar nada e ser um dos caras mais importantes desse país. Não, quem saiba você um dia, né? Fala do Heidegger que você queria falar. Porque o Heidegger, ele morava perto da minha casa, ali na Floresta Negra, né? Próximo a Freiburg, numa cidadezinha, num subúrbiozinho de Freiburg. Estava junto com o maior filósofo do mundo. E ele passeava na floresta, eu ia passear com ele. De vez em quando a gente conversava, trocava umas ideias, etc. E nessa época ele tinha, inclusive, aquela correspondência intensa com a Hannah Arendt, que hoje está publicada toda em livros, né? Que é uma coisa muito importante no século XX também. Só que passou a Olga na frente, a Olga não, a bunda da Olga, que era uma brasileira maravilhosa, cabelinho curtinho assim, na frente do pobre do Heidegger. O Heidegger enlouqueceu. O que é isso? E começava a babar vendo a bunda da Olga. E a Olga, malandra brasileira, começou a fazer provocações ao Sr. Heidegger para dar ilusões de que ele iria comer a dona Olga. E ela estava interessada de fazer um trabalho de doutorado, Doktorarbeit, como se diz na Alemanha, e provavelmente o Heidegger participar da banca, ou cidade qualquer coisa. Então ela fez uma bruta média com ele achava que ele ia comer Heidegger. Mas aí ele passou a escrever cartas de amor para ridículas. Não existem, aliás, existem, porque Fernando Pessoa, né, que diz que não existem cartas de amor que não são ridículas. Essas ganham de todas. Nós nos reunimos para ler as cartas de amor que o Heidegger escreveu para nós. Mas era uma gargalhada só. Eu não acredito, E é uma prova que o Heidegger tinha até um lado do ser humano comum que ele tentava esconder atrás de sua grande filosofia.
Imagine se ele conhece a Rita Cadillac. Se ele corre essa atividade, ele se suicida. Quais são as suas relações com o rock and roll? O rock and roll é uma música pré-bárbara, anterior aos bárbaros, porque os bárbaros tinham ainda, a gente vê por algumas figuras, do tempo, parece que eles tinham um pouco de swing ainda, você vê certas incrustações nas pedras, assim, certas posições, parece que o ser humano já vinha tendo um pouco de swing há mais tempo. Como o rock não tem nenhum swing, não tem nenhuma flexibilidade, é música de tribal, né? Como se diz, bom, 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 bom. Então é muito fácil fazer, é que nem o hip hop. É a música mais democrática, qualquer retardado mental pode fazer aquilo, né? E o rock é a mesma coisa. Agora, é claro que como tem uma gigantesca indústria cultural atrás de tudo isso aí, fazendo e promovendo, né? Aquilo cresce, muita gente faz, de repente no meio tem os Beatles, tem o Jimi Hendrix, como eu já disse, tem os Mutantes, tem Joanne Allman, tem gente maravilhosa, Janis Joplin, era uma maravilha figura. Tinha o Jean-Luc Ponty, cujo primeiro disco fui eu que produzi na Alemanha, quando ele saía do Conservatório de Paris, tocando Tchaikovsky. Então, evidentemente, mesmo dentro dessa linearidade, existe... Julinho, as vanguardas europeias de concerto não existem mais? Não existe mais vanguarda há muito tempo, desde o início dos anos 80, né? Há 30 anos que não existe mais. O século XX teve duas correntes contrárias. O início do século XX era a época das grandes ideias. A ideia, por isso chamava Belle Époque. O mundo vivia num grande delírio. Paris, Viena, tal, a criatividade. O que mandava realmente era a ação do homem, o ser humano pondo a sua alma pela boca. E ninguém levava a sério a tecnologia, né? Em 1890 e poucos, foi fechado o departamento de patentes nos Estados Unidos, porque não havia mais nada o que inventar, né? Até o próprio Santos Dumont, nosso querido aqui, para provar que a engenhoca dele subia, ele precisou fazer um happening artístico em Paris. Ele pegou, levou a engenhoca dele lá naquela praça, como é que chama? Praça, não, numa das praças lá de Paris. Des Étoiles. Não, Étoile não, foi na... Bagatelle. E levou as pessoas para lá, toda a sociedade parisiense presente, ele levantou, subiu e desceu meio metro, todo mundo aplaudia como se fosse um espetáculo. Então, o espetáculo é que referendou o evento tecnológico, enquanto devia ser mostrado no departamento de pesquisa, né? Quando foi passando o século, quer dizer, a arte, a cultura, as ideias mandavam, por isso chamava Belle Époque. E a tecnologia não era levada a sério. O Ford não conseguia dinheiro para industrializar o seu automóvel, porque eles diziam que aquilo não tinha futuro. Os próprios irmãos Lumière não conseguiam industrializar o cinema. Eles diziam que aquela engenhoca ali não tinha muito futuro, talvez só para jornalismo. E o Marcel Carné, que fez o primeiro cinema dramatúrgico, acabou vendendo balas lá na Gare de Paris, né? Agora, foi virando o século, deu exatamente o contrário. O final do século XX... A tecnologia que virou o grande barato, hoje as pessoas adoram a tecnologia. Não interessa o que você fala. Você fala no celular ou o que você ouve no celular. O importante é falar no celular, é consumir, os aparelhinhos, os carrinhos, as coisas. A tecnologia que é o grande barato. E a cultura realmente terminou o século XX sem grandes ideias, sem vanguarda, sem estilos, sem tendências, né? É claro que existe o fator sempre individual. Alguém, de repente, faz uma coisa bonita. Mas aqueles grandes... Depois que acabou os anos 60, né? Aí começou um período assim cada vez mais linear e desapareceram todas as provocações culturais que nós estamos fazendo. O vanguardista polonês Penderecki passou a compor música sacra. Todos esses vanguardistas viraram choramingões beatos. Foi a idade ou a queda do muro? Não. Todos eles viraram. Stockhausen também ia lá para a Índia rezar. Arvo Pärt, que foi um grande compositor também virou um choramingão beato. Goretzky também, um polonês também, né, que fez vanguarda nos anos 60 lá com o Boulez lá em Darmstadt, eu estava lá, eu conheci e tal. Outro no fim da vez também começou a fazer Tedeums, todo mundo virou carola, virou beato. Quem fez o maior mal à humanidade? A ciência, a religião, os bancos ou a música? Os bancos e a religião. Como é que você gostaria de morrer, Julinho? Eu? Como Billy Wilder. Qual foi? Assassinado na cama de um amante.
Diamante. E você vai ficar no hospital com esse negócio assim? Não, eu vou ser cremado. Eu já comprei o meu, já paguei lá, vou ser cremado. Imagina se eu apodrecer num E caixote. qual música você recomenda para o seu velório? Ginopedi de Erik Satie, num determinado momento, e Sagração da Primavera na hora da cremação. De Stravinsky, que foi o maior músico do século. Você é metido mesmo, hein, Julinho? Meu Deus do céu. Digamos que eu esqueci de fazer alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse. Qual seria? Fazer uma pergunta? É. O que nós temos que fazer daqui para frente? O que nós temos que fazer daqui para frente, Júlio Medalha? Temos que fazer o que fez aquele pessoal da Bossa Nova, já que você falou tanto em Bossa Nova. Foram para um cantinho, para uma ruazinha estreita, onde jogavam garrafas lá de cima. Fazer um trabalho intenso, como nós estamos fazendo aqui, eu, você e poucas pessoas, e mostrar que agora a mudança do mundo vem de um esforço individual pequeno, que vem de baixo para cima, que de cima para baixo só vem marketing, tecnologia, coisas horríveis, porque o importante agora é consumir e jogar fora logo. A coisa de baixo para cima, a coisa de quem tem uma coisa dentro de si para desenvolver, e isso tem que ser do ser humano para o todo e não do todo para o ser humano. Vou fazer uma pergunta para você, muito simples. Por favor, Julinho, me diga, o que é a vida? A vida é a coisa mais maravilhosa que o ser humano inventou. Não é causa perdida? A vida? Não, a vida não é. A vida é uma coisa que a gente constrói, é uma coisa que quem tem esse privilégio de estar vivo tem que usar isso ao máximo possível. É uma coisa maravilhosa. E nós curtimos a nossa vida exatamente por isso, porque a gente tem exatamente a provocação, a inquietação e a dúvida, senão seria chatíssimo. Digamos que um determinado momento você queria falar uma coisa, não deixaram. Aí não deixaram. Você queria falar, não conseguia. Esse programa é um programa de maior liberdade do Brasil. É a maior liberdade que tem esse programa. Aqui, a televisão pública tem que ter essa liberdade que tem esse programa. Ninguém se mete com a gente. Todas as televisões públicas deviam ter essa liberdade. Todas as televisões deveriam ter. Todo mundo devia ter a liberdade. Isso. Então você aproveite esse teu momento, olhe para aquela câmara e diga tudo que você gostaria de terminar para terminar a sua entrevista. Eu gostaria de ver um país que tivesse um governo rodeado com algumas poucas pessoas, com alguma honestidade, com algum patriotismo, com algumas ideias na cabeça, que apoiasse uma instituição ou um poder público que transformasse esse país, que fizesse dele uma coisa mais coerente, distante das grandes falcatruas, porque é um grande país. Se tiver poucas pessoas na cabeça, lá na nossa capital, cuidando dele, fazendo dele um país um pouco mais bem organizado, seria uma maravilha para gerações futuras. Então daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Pô, então você gritou muito, Julinho. Como explicar que o homem, um animal tão predominantemente construtivo, seja tão apaixonadamente propenso à destruição? Talvez porque seja uma criatura volúvel, de reputação duvidosa, ou talvez porque seu único propósito na vida seja perseguir um objetivo, algo que afinal, ao ser atingido, não mais é vida, mas é o princípio da morte.